Damos as boas-vindas a todos vós nesta sexta-feira que, pela graça de Deus, o Senhor nos concede mais esta oportunidade, este privilégio de podermos estar em família, dando as boas-vindas a este dia santo, que é o sábado, o dia do Senhor. Nós desejamos que cada um de vós seja bem-vindo. Agradecemos também toda a amizade e o carinho que muitos de vós a nós transmite por este programa. Nós desejamos, não só a nível de Portugal e também fora, porque já temos recebido feedback de fora, de muitos queridos que vão vendo estes programas e se sentem abençoados por ele. Louvado seja Deus por isso, porque realmente é esta a intenção. Nós estamos aqui quase finalizando um grupo que temos vindo ao longo destas últimas semanas a falar, que são alguns amados irmãos e famílias que vieram, portanto, da Ilha da Madeira, que estão aqui em Lisboa, nestas gravações. E esta noite não é diferente. É com muita alegria que esta noite eu saúdo estes meus queridos, a família Encarnação. Nós temos a irmã Susana, temos o querido João Pedro, 10 anos, a querida Sara, de 20 anos, não parece, até escusava ter dito, e depois temos o irmão Marco. Muito obrigada, irmãos queridos, por terem vindo e por nos darem esta oportunidade, este privilégio de podermos conversar um bocadinho naquilo que eu sei que é o muito que Deus tem feito na vossa vida, mas que temos só a oportunidade de contar alguma coisa. Irmão Marco, ia começar por si. O irmão, portanto, quando nasceu, daquilo que partilhou comigo, a sua família, portanto, já tinha o conhecimento da mensagem de Jesus, ou foi posteriormente? Como é que foi o conhecimento? A minha mãe e o meu pai não. Exatamente. O meu pai, de alguma maneira, já tinha conhecimento. Tenho uma tia que já era adventista. Exato. E quando nascemos, portanto, não frequentávamos a igreja. Exato. Aliás, os seus pais eram pessoas muito ocupadas, portanto, tinham o próprio negócio. Sim, tinham um negócio próprio. Exatamente. E vós ficavas, no fundo, tínhamos que ficar sozinhos. em casa ao sábado, éramos 4 na altura. Pois. E quatro crianças em casa sozinhos. Exatamente. Embora os mais velhinhos, qual era a diferença? Vós, os mais velhos, 8 anos, os outros mais novinhos, 3? Eu deveria ter uns 4 ou 5 anos. Ok. O meu irmão mais novo tinha 1 ano e quase 2 anos a menos. E a seguir tenho mais 2 irmãs que são as mais velhas do que eu. Somos sensivelmente 2 anos de diferença. Ok. Cada um. E então... E era essa tia que vos começou a levar à igreja? Para não ficarmos em casa sozinhos ao sábado, para não fazermos diabreiras, como costumamos dizer. Exato. E então ela levava-nos à igreja. E foi assim que a gente começou a ter o conhecimento e a aprender e fomos crescendo assim. Os pais não se opuseram a isso, então, portanto, à proposta da tia de vos levar? Não. Mas meus pais nunca se opuseram. Pronto, ficavam descansados até. É verdade. Sós, é verdade. E nunca se importaram porque sabíamos que estávamos ao cuidado de alguém, não estávamos sozinhos, por isso eles também nunca se importaram. O irmão lembra-se desses dias quando mais novinho ia à igreja, portanto, da escola sabatina infantil? Alguma coisa que se recorda dessa altura? Entretanto, a minha tia e o meu tio emigraram. E nós continuamos sempre a frequentar, já mais ao cuidado da minha irmã mais velha. Ok. E pronto, e tenho algumas ideias de chegar à escola sabatina infantil, lá com a irmã América, que já faleceu. E uma das recordações que eu tenho é que na hora da oração eu era muito envergonhado. Pois. E uma das jovenzinhas de lá dizia que sempre a gente que faz a oração, ele nunca faz. Desafiaram-me. Tenho essa recordação. Okay. Não me recordo de fazer a oração nessa altura, mas tenho essa ideia. Ficou, enfim, em choque por ter sido convidado a fazer a oração. Muito bem, então desde então, portanto, poderemos dizer que depois o irmão sempre fez o seu percurso na igreja? Sim. Na adolescência sempre houve aquela vontade, se calhar, de... Gostava de futebol, mas... Se calhar alguns sábados não ia, mas nunca perdi a ligação e amigos também, que sempre ficavam, por isso a gente continua sempre. Então e a sua mãe, irmão? Ela depois veio ao conhecimento da mensagem ou não? Eles sempre tiveram conhecimento. Mas eu digo como praticantes, membros de igreja? Só agora, nestes últimos anos, depois do meu pai falecer, é que ela começou a frequentar e inclusive já se batizou. Na graça de Deus. Na graça de Deus já se batizou. Então agora já estamos todos... na igreja. Reunidos, sim. Todos, não é bem assim. Tenho o meu irmão mais novo não frequenta, ia connosco, mas nunca se chegou a se batizar, nem nunca nada disso. Ok.
Irmã Susana, na sua família, portanto, creio que foi diferente, portanto, a sua mãe era crente em Deus, mas era católica. E, portanto, praticava. Conte-me um bocadinho dessa história e da experiência, como é que ela vem ao conhecimento da mensagem. Ela tinha um vizinho que era adventista, que é o irmão Leutério Martins, ele está cá. Ok. E ele começou-lhe a falar sobre a mensagem. A minha mãe, pronto, ficou interessada. E ele começou a falar nas imagens, que não se devia, pronto, adorar. E a minha mãe tinha imagens em casa, como qualquer católico tem, não é? Ora bem. Aquelas imagens todas, porque ela levava a sua religião muito a sério. Exatamente. Era sincera naquilo que conhecia. Sim, era sincera naquilo que conhecia. Claro. E então, e pronto, e falaram sobre o sábado. E ela começou a pensar, não, eu vou falar com o padre, né, com o senhor padre, ver o que é que ele me diz. E então ela foi confrontar o padre e o padre o que é que disse? Olha, siga o que está escrito na Bíblia, que o que está escrito na Bíblia é o que está certo. Olha, imagino. Foi a resposta. E então ela... Assim fez? Assim fez. Foi à igreja e pronto, e começou a conhecer melhor a mensagem. Portanto, a sua mãe nessa altura ainda não tinha filhos? Tinha. Já tinha. Ela estava grávida do meu irmão Jorge. Eu acho que era o quarto, porque nós somos 10. Pois. Nós somos muitos. Nós temos tido aqui algumas famílias da Madeira que realmente são abastados em descendentes. Sim, nós somos 10. E eu acho que ele era o quarto. Quando ela começou a mensagem, eles eram pequeninos e ela estava grávida. E os vizinhos, claro, eram também muito católicos e ficaram um bocadinho contra a decisão dela. E até disseram, inclusive, que o bebê ia vir com defeito, porque ela disse que ia tirar as imagens que tinha dentro de casa. E os vizinhos, pronto. Pois com o preconceito e aquela ignorância que existia. Que não sabiam, não é? Era também o conhecimento que eles tinham. E então eles disseram que se ela fizesse isso, que o filho ia sair, pronto, ia nascer com defeito. Pois. Mas ela não se importou, o meu pai também, ele não se importava, porque ele dizia que o que a minha mãe decidia... Que ele confiava. Ele confiava. Já na educação dos filhos era a mesma coisa. E então ele não punha entraves em nada. E então ela avançou pela fé. E ela avançou pela fé, exatamente. E pela graça de Deus? E a partir daí o resto dos filhos nasceram na igreja. Nasceram já na igreja. Hoje em dia não estão todos, pois, não é? Pois. Mas pronto. Foi essa experiência que entretanto tiveram. Depois, irmão Marco, portanto, na sua juventude, como falou, tem essa experiência, portanto, é verdade que há uma fase ali na vida em que a pessoa se sente um bocadinho mais desprendida, no entanto, acaba por retomar aos seus próprios princípios. Hoje em dia, pensar nos nossos filhos e pensar, portanto, em tudo aquilo que rodeia e que, no fundo, está na sociedade e que nos atrai, qual é o seu maior receio em relação aos seus filhos? Da sua própria experiência e daquilo que você viveu? Na minha juventude, a Sara já tem 20 anos. Exato. Mas na adolescência, na minha altura, o que nos chamava eram os amigos, era o desporto. Hoje, a preocupação maior é as novas tecnologias. Eles gostam muito de andar no computador, e Playstations, PSPs, aquelas coisas todas. E a gente, como casal, temos sempre essa preocupação de querer ensiná-los sempre nos caminhos. A gente faz o possível para que eles sigam as nossas pisadas e sigam o exemplo de Jesus. E deixamos o resto nas mãos de Deus, não é, irmão? Exatamente, que o futuro é verdade. A gente não sabe. É verdade. A gente os educa. É verdade. Mas a seguir. Mas é uma preocupação que nós temos. Sem dúvida, sem dúvida. Realmente. João Pedro, diz-me uma coisinha. Tu estás aí todo cheio de vida. Diz-me só uma coisinha. Tu, portanto, conheces algumas histórias da Bíblia, não é? Tu desde pequenininho, portanto, tiveste a bênção de nascer já num lar cristão. Há alguma história que tu mais gostes da Bíblia? Ora, diz-me, qual é aquela que tu mais aprecias, que mais gostas? Davi e Golias. Davi e Golias, até parece o meu filho mais novo, que ele também é sempre o daí, e anda com a funda, ele lá em casa anda com a funda, não tem pedra nenhuma, não é? Mas anda lá, portanto, que é aquela história que ele mais gosta, que é o Davi e de Golias. No fundo, tu percebes o que essa história quer dizer, João Pedro, não é? O que é que tu achas que isso quer dizer?
Quer dizer que devemos confiar sempre em Deus. Muito bem, muito bem. Por mais simples, não é? E fraquinhos que pareçamos, com o poder de Deus nós somos muito fortes, não é? E sabes que eu perguntei-te isto porque está a chegar o momento, já chegou o momento de os meninos lá em casa verem uma história da Bíblia, que nós temos sempre um momento aqui no programa para verem. Então nós vamos fazer agora uma pausa, a Nice vai trazer-nos mais uma história e vamos então ouvir a história para as crianças. Olá princesas, olá príncipes! É bom estarmos juntos outra vez para mais uma história da Bíblia. Hoje vou contar-vos a história da construção de uma torre. Vocês lembram-se da história de Noé? Sim, Noé era um homem fiel a Deus, lembram-se? Fez aquela grande arca e salvou a sua família. Depois disso, Deus disse para eles terem mais filhotes e espalharem-se pela terra. Eu acho que Noé e os seus filhos devem ter contado a história aos seus descendentes, de como Deus os tinha salvo e da grande inundação e dos dias que passaram na arca e dos animais e como aconteceu tudo. Mas o tempo foi passando e vieram os filhos dos filhos dos filhos e foram-se esquecendo e até duvidando das promessas de Deus e dos planos de Deus para a sua vida. E deixaram de confiar tanto em Deus como Noé. E sabem o que é que eles pensaram? Se calhar é melhor não nos afastarmos uns dos outros. O melhor é ficarmos todos aqui, construirmos uma grande torre e formamos aqui uma grande cidade. E começaram. Construíram os tijolos e começaram a fazer a construção da grande torre. Mas sabem, Deus vê tudo. Deus preocupa-se connosco e está atento a tudo o que nós fazemos. Mas daquela vez, Deus não gostou que o seu povo tivesse começado a duvidar dele. Deus ama-nos muito e tem planos muito bons para nós. Eles não estavam a confiar. Sabem, Deus preocupa-se muito connosco. Ele tem planos muito bons para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Sabe muito melhor daquilo que nós imaginamos. Por isso, crianças, vamos confiar em Deus. Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Vamos confiar em Deus? Um grande beijinho e até à próxima história. Nós continuamos aqui a nossa conversa. Ainda não tivemos a oportunidade de falar também com uma das filhas, portanto, do casal, que é a Sara. Sara, diz-me uma coisa, tu recordas-te, portanto, tu tiveste o privilégio, como o teu maninho, portanto, quando tu nasceste, já os teus pais eram membros de igreja. O que é que foi para ti a igreja? Ou o que é para ti a igreja? Como é que foi crescer na igreja? Sempre estiveste na igreja do Funchal? Daqui a pouquinho já falamos um bocadinho na outra experiência desde que saíste de lá. O veres a igreja, pensares na igreja, o que é que isso é para ti? A igreja para mim é uma segunda casa, que até a minha mãe quando trabalhava lá, eu mal nasci, basicamente fui logo como tem também a escola, então aquele ambiente é sempre muito familiar para mim. Exato. E pronto, na igreja nós temos sempre, cresci com um grande grupo de jovens, sempre da nossa idade. Infelizmente é um pouco triste agora nesta altura quando nós crescemos e principalmente quando saímos de casa. Exato. Que alguns afastam-se e isso, mas pronto, a amizade de alguns permanece. Exato. A igreja é sempre um lugar de refúgio, apesar de nós podermos encontrar-nos com Deus noutros lugares sem ser na igreja, não é? Mas a igreja é a casa de Deus e é sempre bom, pronto. A igreja onde eu nasci é sempre especial. Eu até, quando era mais nova, costumava ir sempre lá para o piano. Durante a semana temos lá o piano e eu gosto imenso de ir para lá para o piano, de começar a tocar. E sinto-me mesmo na presença de Deus. Aquilo é estar na casa de Deus, é um ambiente muito familiar. Muito bem. E pronto. E dá-te gosto. Diz-me uma coisa, Sara, tu depois, portanto, tu cresces, segues os teus estudos, tiveste o privilégio, pelo que acabaste de dizer, de estudar, portanto, no externato do Funchal. Portanto, a irmã Susana então trabalhou lá durante algum tempo. E trabalho lá ainda. Ainda está lá no... Sim. Que giro. Está bem, então já está lá há alguns anos, irmã Susana. Sim, desde os 17 anos. Então aquilo também já é a sua segunda casa, é quase a casa, não é? É um privilégio, não é, irmã, estar na educação adventista. Ainda há pouquinho, no último programa que nós tivemos, a irmã Judite também partilhava a bênção que é, de vós verdes os meninos a crescer. Exatamente. E como é que tem sido a experiência, irmã Susana? Tem sido muito boa. A irmã gosta. A irmã é que é auxiliar? Sim, sou uma das auxiliares, sou eu e a irmã Judite. Pois, está bem. Nós somos auxiliares da sala do pré-escolar. Então, e ver os meninos depois de uns anos depois, passar por vós? E passam, eles vão lá visitar a escola porque eles sentem saudades, então passam sempre por lá.
Exatamente. É muito bom. Muito bem. Sara, quando entretanto, tu cresces, fazes... qual era a tua intenção vocacional, de profissão? O que é que existia na tua mente? O que é que gostavas de seguir? Na igreja, na escola sabatina, na parte das crianças, não é? A carta missionária lembro-me muito das que falavam sobre missão, os missionários, e sempre fiquei super deslumbrada com isso. Havia pessoas que diziam, mas isso é muito complicado. E eu, não, se há pessoas que conseguem ser, eu também consigo ser. E então sempre quis medicina, porque era aquilo que eu achava que podia ajudar mais. Mas pronto, entretanto... Entretanto, vens para o continente, portanto, tu já estás cá, portanto, em Lisboa, disseste há 3 anos. Sim. E, portanto, estás a fazer a formação... Estou em enfermagem. Em enfermagem, muito Sim. bem. Então, e diz-me uma coisa, esse objetivo de missão, de um dia estás no Ministério para o Senhor, ainda se mantém lá? Sim. Que bonito. Olha, eu dou-te um abraço forte para manteres essa intenção, porque realmente não há nada que mais nos realize do que estar ao serviço de Deus nesta vida, já para a eternidade, sem dúvida. Sim. É verdade que as vocações são diferentes, nem todos temos que fazer as mesmas coisas, mas o que eu digo aos jovens é que todos podemos e devemos orientar as nossas vocações para o reino eterno, isso sem dúvida. E estás a gostar do curso, Agora Sara? sim. Agora estás a gostar. Estou a gostar. Eu sei que foi um bocadinho difícil, mas foi a adaptação aqui quando saíste da casa dos teus pais, não é? Sim, vir para cá, estar longe dos familiares, tudo não foi muito fácil. Pois. E depois, pronto, eu também estava um pouco duvidosa se era mesmo uma enfermagem que eu queria, se não. Mas pronto, também agora que a prática tenho começado os estágios e tenho gostado imenso e sinto mesmo que neste trabalho Deus pode me utilizar de muitas formas. Sem dúvida. E também dá-me capacidades para ir trabalhar como missionária. Sem dúvida. Irmã Susana, estou agora a pensar como mãe, não é? E um dia que os filhos cresçam e tenham esta necessidade de poder sair de casa, embora, pronto, seguindo a profissão e a vocação, como é que o coraçãozinho de mãe fica neste primeiro ano quando a Sara saiu? Fiquei muito apertado. Nós choramos, não é? Pois, claro. Ela não via, mas quando eu vi ela sair, era difícil, muito difícil. Dúvida. Mas eu li uma frase, que isso nunca me saiu do meu pensamento, que é: mães de joelhos, filhos de pé. É verdade. E isso é a minha... É verdade. E a minha luta diária. Muito bem, eles nem sonham quantas orações, não é? É verdade. Quantas orações, na graça E de eu Deus. vejo a mão de Deus na vida da Sara. Amém. Irmão Marco, estava-me a recordar quando uma das experiências que o irmão partilhou comigo, que achei muito interessante, embora fosse jovenzinho, mas já sentia aquela real experiência de Deus, quando ia àquelas reuniões, não sei se era na sexta-feira, e o pai, ou no sábado, e tinha que estar numa hora em casa. Era. Quer-me contar essa experiência? Nós gostávamos de frequentar as atividades ao sábado à tarde, que no Funchal sempre tivemos esperado de fazer os desbravadores, na altura era desbravadores. E nós íamos, os três, éramos os três, porque o meu irmão mais novo ainda era pequenino e ele não ia. E a ordem do meu pai era 7 horas em casa. Pois. Não acontecia sempre, mas algumas vezes acontecia que nós perdíamos o autocarro que não dava para chegar a essa hora a casa. Antes das 7, chegávamos sempre depois. E eu, durante todo o caminho, estava sempre a orar a Deus que fosse à frente e que trabalhasse no coração do meu pai para que não houvesse... Ele não se aborrecesse. E graças a Deus, nunca nos chateou, nunca nos castigou por chegarmos mais tarde. E isso ficou sempre gravado na minha mente. E repare, irmão, às vezes partilhar isso nós até podemos dizer, então, mas Deus vai-se lá preocupar com estes detalhes, não é? Com coisas tão simples assim, mas o Senhor compreende a importância que eles têm e, no fundo, como Deus acaba por conduzir todas as coisas. João Pedro, diz-me uma coisinha, querido. Tu, portanto, lá em casa, ou à sexta-feira, ou ao sábado, vós vos reunis na questão do pôr do sol, de estares juntos, portanto, ou para dar as boas-vindas ao sábado, ou para dar as boas-vindas à semana. O que é que tu mais gostas de fazer nessas reuniõezinhas? O que é que tu mais aprecias? É os hinos, é a história, as atividades? O que é que tu mais gostas de fazer? Tu gostas de cantar? Gostas? Então, e gostas dos hinos? Sim, tu podes dizer que sim, podes dizer que sim. Sim. Qual é o hino que tu mais gostas? Ora, diz-me lá. Ainda agora tu partilhaste o hino comigo e eu gostava que fosses tu a dizê-lo. Qual é um dos hinos que tu mais gostas?
do inário. Tu disseste o número. 455. Isso, 455, não é? E qual é esse hino? Fala de quê? Ora, diz-me. Uma oração para criança. Uma oração para a criança, é verdade. Ou seja, este hino diz, no fundo, é a intercessão dos pais no desejo que nós temos que vós, como filhos, possais continuar nos caminhos de Jesus, não é? Muito bem. Então, há pouquinho eu perguntei exatamente ao João Pedro qual era o hino que ele preferia e foi esse hino que a família escolheu. É uma oração para a criança, portanto o hino 455, e é esse hino que nós vamos cantar todos juntos agora, reunidos. Um hino dos pequeninos para os pequeninos, cantado pelos grandes e pelos pequeninos também. Vamos então cantar todos juntos. Vê, Senhor, este menino, meigo e frágil como a flor, necessita de carinho, necessita de amor. Seus olhinhos são tão puros, seu sorriso é como a luz, eles mostram a beleza que emana de Jesus. Vem guiar os seus passinhos, ensiná-lo a caminhar no seguro e bom caminho, e em tua força confiar. Vem livrá-lo das maldades que este mundo pode impor. Pai querido, cuida dele, dá a ele o teu amor. Continuamos a louvar o nome do Senhor, não só através da melodia, através das palavras, mas também do testemunho e daquilo que nós podemos partilhar, daquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós temos a família Encarnação connosco esta noite, já damos graças por aquilo que foi possível ser partilhado. E agora, irmão Marco, eu gostava muito de poder recordar um bocadinho um dos momentos que nós aqui no continente, se calhar nem sempre temos consciência do quão violento possa ter sido, embora as notícias na altura, que foi o temporal do ano de 2010, portanto na Madeira, que me falasse particularmente de uma experiência, portanto foi num dia de sábado, e sei que o irmão ali teve uma luta com Deus, mas depois acabou por descobrir como, afinal, no meio daquilo que parece uma aparente tragédia, que afinal até há um salvamento e o Senhor está a cuidar da nossa vida e da nossa família. Partilhe isso connosco, irmão Portanto, Marco. fui num sábado e nós acordamos normalmente, como fazemos todos os sábados, arranjamos, tomamos o pequeno almoço e de repente ouço um estrondo, já estava pronto, já estávamos mesmo para sair. E eu vim à rua para ver o que era e já vi muita água lá no nosso quintal. Voltei para dentro e disse à Susana que já não íamos a lado nenhum. E eles, não vamos para a igreja. E eu, entretanto, comecei a mudar de roupa. Acho que nunca me lembro de ter mudado de roupa tão rápido. Como naquele Mas dia. o seu receio foi que ao ver a quantidade de água dela entrar para casa? Exatamente. Para dentro de casa. E quando eu cheguei, já depois de mudar de roupa, já tinha a casa completamente alagada no andar de baixo. Okay. E tinha uma preocupação de saber se o muro que suporta o terreno que dá para um ribeiro, se aquilo ia suportar o peso da água. E naquele momento o meu pensamento foi que Deus nos tinha abandonado. E sobretudo num dia de sábado, não é, irmão? Ainda por cima, num dia de sábado, para a pronto, igreja. irmos para a igreja, como é que... Deus permitiu tal coisa. Exatamente. Posteriormente é que eu me apercebi a dimensão do que estava a acontecer. E pronto, foi um dia que eu tive que tomar alguns calmantes para me acalmar. E
e percebi-me o cuidado que Deus teve Por vós. mim e pela minha família, porque se tivéssemos saído de casa, o lugar onde íamos passar, se calhar não estaríamos cá. Porque as ribeiras que são fundas Rebentaram. encheram de rocha, de lama e de água. Que vinha tudo das montanhas. Vinha não é? tudo das por- montanhas e com certeza teríamos sido apanhados naquele caudal mortal, que foi mortal para algumas pessoas, infelizmente. E teríamos sido apanhados ali. E quando falo neste assunto ainda me emociono. Pois acredito. O que é que o irmão aprendeu disso, irmão Marco? Que Deus nunca nos abandona. Mesmo Deus está sempre connosco. Uhum. E temos que confiar. mais Mesmo em que Deus. seja difícil e parece que seja o pior que nos esteja a acontecer, às vezes não temos esta dimensão de termos estes olhos de Deus, que no fundo, mesmo que seja mau o que nos esteja a acontecer, se calhar está-nos a libertar de um mal ainda pior e ainda maior. E ainda maior. E eu sei que as coisas não têm sido fáceis, irmão Marco, e eu sei que em consequência disso, portanto, o irmão tinha já como herança da família, Sim. portanto, um negócio. Tínhamos negócio próprio. Tínhamos 3 lojas na Baixa da cidade, que foi o lugar, a zona onde foi mais afetada pelo temporal, e perdemos tudo. Ainda conseguimos recuperar alguma coisa, levantar um pouco a cabeça, mas Tem sido difícil. Mas pronto, a seguir não conseguimos aguentar porque ficamos com muitas dívidas e isso tudo. E tivemos que encerrar os negócios. E hoje estou desempregado. Então o irmão está desempregado desde 2010, portanto, desde quase 2013. Sim. E tem sido uma fase difícil, imagino. Tem sido uma fase difícil. Mas aqui também tenho visto o cuidado que Deus tem tido connosco. Temos passado por algumas dificuldades, é verdade. Mas temos visto que nada nos tem faltado, o essencial. E continuamos a dar graças a Deus. Amém. Porque Ele nos salvou e porque Ele ainda nos mantém. É verdade. E nos sustenta, no nosso sustento, naquilo que precisamos. De uma maneira ou de outra, Deus está sempre ali a dizer: eu estou aqui, o que tu precisas está aqui. Tu nessa altura, Sara, tu estavas, portanto, lá no Funchal, portanto, sim. nesse ano. Tu recordas com certeza deste sábado? Lembro-me que fiquei super nervosa quando o meu pai disse: não vamos para a igreja. O quê? Mas eu estou atrasada, eu tenho de ir para a igreja. E foi bastante difícil. Depois também nós tínhamos uma irmã que morava na parte de baixo, pronto, no andar de baixo da casa, que também ficámos aflitos com ela, e depois lembro-me também de tentarmos falar com os bombeiros e ninguém entendia. Nós não sabíamos o que se estava a passar no resto da ilha toda. Nós simplesmente olhávamos à nossa volta e nenhuma das casas estava a acontecer nada daquilo, a nossa era a única. Mas pronto, graças a Deus tivemos amigos da igreja que vieram lá nos ajudar. Ajudaram-nos a sair de lá de casa, que também a escadaria para nós sairmos para a rua, nós temos uma levada, foi isso que aconteceu, a levada arrebentou. E então, pronto, nós tínhamos de ter ajuda para sairmos das escadas, que a corrente era muito forte. E o meu pai não contou, mas nós depois é que descobrimos o porquê daquilo tudo ter acontecido, quando depois estávamos a fazer umas obras, porque o quintal da nossa casa, mesmo do nosso andar, rebentou. E foi aí que a água também começou a sair. E então, quando eles estavam a fazer essas obras, eles descobriram uma pedra, que nós ainda hoje temos lá para nos lembrarmos, uma pedra do tamanho da ribeira, era a ribeira, a levada era uma levadinha pequenina, e essa pedra estava lá, e nós acreditamos que foi essa pedra que impediu a água de continuar e que rebentou com o quintal. E nós perguntamos como é que aquela pedra foi lá parar. Pois. É a tal questão, irmão Marco, irmão Susana. Quando nós achamos que parece que o pior está a acontecer, no meio do mal, a mão de Deus continua ali, não é? Exatamente. E irmã Susana, o que é que foi viver esta experiência e, no fundo, a sua casa, a sua família, a irmã constatar este Deus real? Não foi fácil, não foi fácil. Foi uma grande confusão, uma preocupação, mas pronto, tenho sempre aquela ideia de confiar em Deus e que Deus vai sempre nos ajudar. E Ele ajudou-nos neste momento tão difícil a ultrapassar aqueles problemas todos. Aquelas dificuldades. Aquelas dificuldades todas. O irmão, quando partilhava comigo o seu testemunho, eu sei que há um versículo que o irmão cada vez aprecia mais ainda,
que é o Salmo, portanto o Salmo O Salmo 23. 23. Porque isso tem sido uma realidade no Exatamente. momento presente na vossa O Senhor, vida. o meu irmão. pastor, nada me faltará. E isso tem sido a nossa realidade durante os últimos 2 anos e tal, 3 anos. E cada vez mais gosto deste salmo. Pois, eu compreendo, porque faz cada vez mais sentido. Mais sentido, Cada vez exatamente. faz mais sentido. Muito bem. Irmã Susana, nós, e eu creio, e como mãe, e como esposa, como mulher, acredito que sente também que o maior privilégio e a maior bênção que a gente pode ter é a nossa própria família, portanto, o nosso marido, os nossos filhos. Embora eu compreendo também, e por experiência própria, que às vezes a vida não é fácil, mesmo na questão conjugal, de marido e de esposa, na educação dos nossos filhos. Onde é que está o segredo para nós irmos ultrapassando alguns desafios que às vezes vemos outros queridos que não os conseguem ultrapassar e acabam por desistir da sua família, desistir do seu querido, dos seus amados, tendo tido dificuldades, seguramente. Como é que têm sido superadas? É a comunhão com Deus dia a dia. Só isso nos pode ajudar. E dar força para continuar. Sara, diz-me uma coisa. Tu já és uma menina jovem adulta. Por mais amor que nós vos tenhamos como pais, nós temos consciência que não somos perfeitos. E às vezes é nesta imperfeição que, por vos amarmos muito, até às vezes pode sair uma palavra, uma postura ou uma atitude que nós até depois acabamos por compreender que não foi o mais correto, mas foi neste zelo de amor, desta grande afeição que temos por vós. Com certeza que os teus pais não estão imunes de faltas e têm as suas limitações, mas também têm grandes virtudes. O que é que agradeces mais a Deus nos teus pais? Tudo. A educação toda que eles me deram. Acho que todas as pessoas do mundo deviam ter o privilégio que eu tive. E principalmente quando eu saí de casa para vir estudar, é que eu comecei a perceber da importância das coisas que eles me diziam. Exato. E o quanto eu era parecida com eles. E que tinha interiorizado todas as coisas que eles me ensinaram. Eu acredito que hoje estou na igreja graças à educação que eles me deram. Claro que quando nós somos mais novos, queremos fazer muita coisa e eles não deixam, nós chateamos e não compreendemos. Muito chatos, muito chatos. Muito chatos. Tive uma adolescência também não foi fácil. Eles não, mas eu sei que estou na igreja e depois também o primeiro ano que tive cá em Lisboa, para mim foi um ano muito decisivo a nível espiritual. Pois. A ver-me sozinha fez-me agarrar mais a Deus e foi aí que quando eu encontrei a Jesus mesmo, verdadeiramente. E eu acredito que os meus pais estavam constantemente a orar por mim. Sem dúvida, querida, sem dúvida. E eu agradeço imenso por tudo. E no fundo é isso, Sara, sabes que nas maiores tribulações, é verdade que alguns amados, infelizmente, também nessas tribulações, alguns se justificam para se desviarem, não é? Na tal questão, porque acham que há uma injustiça, ou Deus, ou os homens, ou o que seja. Mas é aí, e eu costumo dizer, é a nossa tropa, que é esse momento em que vamos para fora, em que realmente já não há, é o corte do cordão umbilical, que realmente tivemos sempre aquela dependência, até podíamos ser rebeldes, mas sabíamos que o pai e a mãe estavam sempre ali, mas ali tu tiveste, é Deus, ou te agarras ao Senhor, e no fundo, olha, louvado seja o Senhor por tu permitires que realmente o Senhor te mantenha, e te mantenha para o projeto. A experiência de vida deles também faz-me... É verdade. E ver que realmente vale a pena, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E que nós temos um Deus e podemos usufruir disso. Amém, não é? amém. Por isso. Meus queridos, eu agradeço muito a vossa presença. O tempo passa a voar, é muito rápido. Eu agradeço muito. Obrigada, João Pedro, por ter estado aqui também, o nosso querido nesta família querida. Irmão Marco, eu ia lhe pedir se poderia orar connosco e por nós, por favor, está bem? Por favor. Paizinho do céu, nós queremos te agradecer, Senhor, por tu seres o nosso Deus, o nosso Salvador, por tu estares sempre com os olhos postos em nós, prontos a nos socorrer todos os males, todos os perigos que nos aparecem pela frente. E mais uma vez, Senhor, te agradeço, Senhor, por o teu cuidado que tens pela minha família, pelos meus filhos, Senhor. E a oportunidade, Senhor, de ter estado aqui, Senhor, para partilhar esta nossa experiência e que, Senhor, tu, de alguma maneira, Senhor, possas trabalhar no coração daquelas pessoas que, porventura, irão visionar, Senhor, este bocadinho que aqui estivemos
que isto também possa servir para eles olharem mais para Ti, Senhor, e verem que Tu estás sempre pronto e disposto, Senhor, a ajudar e a proteger. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Abençoa-nos e dá-nos um resto de dia feliz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom estar consigo. Se Deus quiser, encontramos-nos de hoje a 15 dias. Que o Senhor vos abençoe e nos dê a todos um sábado feliz.